Bom, mas Jesus é o centro. Jesus é o centro. Não tem como nós querer nos exaltar, porque Jesus, ele mesmo fala: sem mim, nada podemos fazer. E digo mais, o Espírito Santo do Senhor está aqui, neste lugar. Aqui neste lugar. Olha, que é isso? Sexta-feira, pela manhã, eu recebo, desculpa aí, né? Tá vendo? Nem mandei vocês sentarem. Glória a Deus. Sexta-feira pela manhã, eu recebi uma mensagem. Eu falei assim, mensagem chegando. Eu fui olhar no celular. Então, era a mensagem do pastor Tiago, né, me convocando a hoje estar aqui. Naquela hora eu tomei um susto, porque faz muito tempo que eu não venho aqui no altar. Eu tomei um susto. E a primeira coisa que eu falei, meu Deus, meu Deus. E quando eu falei, meu Deus, alguma coisa assim, eu vi um sopro. Fica em Jerusalém. Persevera em Jerusalém. Eu então, fiquei ainda assim. E depois, eu não tinha dado a resposta de sim ou não. Mas eu disse, não posso fugir. Eu não posso fugir que nem Jonas. Eu tenho que ficar em Jerusalém. Jerusalém. Eu tenho que ficar em Jerusalém. Então eu aprendi uma coisa. Que a obediência gera bênção. Gera bênção. Então, eu estou aqui. Para a glória e para a honra do Senhor. Não é para a minha. É para a honra e glória do Senhor. Então, eu vou pedir que a palavra venha em Atos 1, verso 4 a 8.
Pode ler a Bíblia, pode estar no telão. Para mim é uma bênção, porque eu ainda tenho dificuldade na minha visão, porquanto eu não trouxe a Bíblia. Na minha versão está um pouco diferente, né? Mas vamos acreditar ali porque é a palavra do Senhor. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse ele, que de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete, presta atenção, irmãos. Preste atenção nesse versículo aí. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempo ou épocas. Na minha Bíblia está estações que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A autoridade, neste momento ali, nem era de Jesus, era do Pai que está no céu. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Mas muitas vezes nós ficamos ansiosos. Vai, mais um pouquinho, ainda tem mais. Até o 8. Depois eu passo. Até o 8. Já está no 8? Oh, glória! Amém, amém. Está vendo? Eu ainda estou com dificuldade. Então, eu vi que era necessário, então, eu me envolver nessa palavra, porque foi quando o Senhor Jesus decretou que os seus apóstolos ficassem em Jerusalém. Porque logo depois daqueles dias, eles receberiam o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ali, quando o Senhor fala, nós já podemos entender, irmãos, que é a autoridade. Então os discípulos precisavam de um avivamento, de ser renovados. Sabe por quê? Porque lá embaixo o Senhor fala: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Trata-se de missões. Trata de missões. Há um trabalho para frente. Era necessário eles se revestirem de poder e de autoridade no Espírito Santo. No Espírito Santo. Glória a Deus. Tudo bem. Quero dizer mais. Já fazia 40 dias que o Senhor Jesus tinha padecido morte de cruz. E agora ele se apresenta ressuscitado, vivo. Os apóstolos. E quando ele fala
que não compete a vocês saber estações, saber sobre o tempo. O Senhor já tinha falado da promessa que não seria logo, mas seria daqui a alguns dias. O Pentecoste vai vir. Eita glória! Eita glória! Interessante que com Jesus ali, ele sobe aos céus. Ele veio para instruir os apóstolos. Às vezes eu fico imaginando, aqueles apóstolos caminharam com Jesus, andaram com Jesus. E agora, eles sabiam que o Senhor Jesus não ia estar mais ao lado deles, como era antes. Ei, som. Oh, que maravilha, vou te chamar sempre. Bem, às vezes eu fico imaginando. Vocês estão pensando que aqueles discípulos não estavam tristes? Ou vocês não imaginam isso? Aqueles discípulos estavam sim tristes. Porque agora eles não iam mais caminhar lado a lado com Jesus. Mas o amor de Jesus, tão grande, que antes dele subir aos céus, ele veio se encontrar com seus discípulos, os seus apóstolos. Para reanimar as forças. Quando nós estamos fracos, irmãos, fala assim, mas tem uma palavra que diz, quando a gente está fraco, é que nós estamos fortes. Mas para nós estar fraco e estar forte, é preciso a presença de Jesus em nós. É preciso a presença de Jesus em nós. Então, aqueles discípulos precisavam desta presença de Jesus a eles. Sabe por quê? Quando Jesus fala, sereis as minhas testemunhas, eles tinham uma grande obra, um grande trabalho pela frente. E a instrução do mestre era derramar do Espírito Santo. Eu achei interessante a oração do irmão, intercessão. Era como se ele tivesse vendo o que ia falar aqui sobre o Espírito Santo. Então, não demorou tanto assim. 40 dias foi quando o Senhor se reuniu ali com eles. Mas quando chegou 50 dias, aconteceu aquilo que já era previsto, profético, por Jesus e na hora certa pelo Pai. Porque os dois estão no comando do Espírito Santo.
Deus é Espírito Santo. Jesus é Espírito Santo. Que a palavra às vezes registra. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem. A palavra diz: a obediência fez sinais de maravilhas, fez milagres na vida dos discípulos. E neste dia, quando ele estava ali no cenáculo, nossa, que coisa maravilhosa! Na obediência, na espera. A palavra registra com os discípulos, os que estavam com eles, eram 120 pessoas. Eram 120. Imagine nesse percurso de só 120, quantos foram embora? Quantos perderam a fé? Mas estavam 120. E a maravilha de Deus acontece naquele lugar. Então, veio o derramamento do Espírito Santo, dia de Pentecoste. Nossa, que maravilha! Nós lemos a Bíblia de frente para trás, de trás para diante. Nunca se ouve por mais sinais de Deus um acontecimento como naquele dia, a descida do Espírito Santo. Então a palavra registra que um vento impetuoso soprou naquele lugar. E junto, aprendi. E junto com aquele vento impetuoso, irmãos, igreja, línguas de fogo, entrou tudo ali dentro do cenáculo. E só se via línguas estranhas por todos eles. E digo mais, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas o que estava acontecendo ali, não ficou só ali não. Foi para o lado de fora. Não ficou só dentro do cenáculo, expandiu. E quando expandiu, irmão, igreja, não foi pouca gente não, foi muita. Uns
Uns maravilhados com o que estava acontecendo. Outros até zombando. E outros criticando. O que é isso? Eles estão cheios de mosto. Eles estão cheios de vinho. Eles estão embriagados. Irmãos, igreja linda, maravilhosa, presta atenção. Agora eu digo para vocês uma coisa profunda, guarda no coração. O que o Senhor fez, o que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos, dos discípulos, foi poder, foi autoridade, foi renovo. Será que eles estavam aptos para realizar a obra depois que Jesus se foi? Mas agora eles estavam, porque a presença de Jesus estava neles. A presença de Jesus estava neles. Você sabe quem foi o primeiro a dar o testemunho disso? Pedro, aquele discípulo que tinha negado Jesus 3 vezes, mas foi obediente quando Jesus falou: fica em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poder. Que coisa linda! E aí, Pedro, eu acredito que não foi ali dentro do cenáculo, não. Eu acredito que ele saiu até para fora. Ele levou o recado. Olha, esses homens não estão embriagados a essas horas do dia, mas eles estão cheios do Espírito Santo. E junto, ele fez menção do profeta Joel. Que coisa linda, meu Deus. Foram tudo baseado no tempo de Deus. Já havia uma profecia de Joel, o profeta. Cumpriu tudo naquele dia. Cumpriu tudo naquele dia. Agora eu pergunto: foi avivamento ou não foi? Foi. O Senhor estava avivando a tua obra no coração dos seus apóstolos, no coração dos seus discípulos, para realizar a obra. Depois, tudo aconteceu naquele momento. Mais uma vez, Pedro, ele pega a palavra, um homem douto, mas agora cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de vida espiritual com Deus.
Agora, ele vai forte. Ele vai com a palavra da verdade. Com a palavra poderosa da verdade. Havia os judeus ali, porque eles também, quando ouviram tudo acontecer, vieram muita gente, era multidão. Mas Pedro não perdeu a oportunidade. Vocês mataram Jesus. É forte, Brasil. Vocês mataram Jesus. Levaram a ele a crucificação. Mas é como ele dissesse: não, o Espírito Santo vem para todos. Mas uma coisa ele disse: arrependei-vos dos vossos pecados, do que fizeste. E vocês também serão batizados. Oh, que poder de palavra, que poder de discurso. Tudo depois do Pentecoste. Que autoridade é essa? Que poder. Oh, sabe o que aconteceu? Eles também se converteram. A palavra ungida alcançou corações. Não foi um só, não foi meia dúzia, não. A palavra diz que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Se renderam ao Senhor. É dinâmico. É poderoso. Se enche de fé. Vocês, eu. Se enche do Espírito Santo. Porque falar Espírito Santo é fácil. Como está esse Espírito Santo em nós? Como está? Não estou lendo nada, não. O Espírito Santo está conduzindo essa palavra aqui para nós. Entendeu? Então, agora nós perguntamos: houve avivamento ou não houve? Era 120. Agora está mais de 3.000, porque quase 3.000 almas se renderam. E foram batizados, hein? Não sei como, porque era muita gente, era multidão. Mas a palavra é fiel. Ela fala que eles foram batizados. Houve multiplicação. Houve sinais de maravilhas. Houve milagres. E agora nós apontamos para mais um milagre poderoso. Poderoso. Que autoridade desses homens, cheio do Espírito Santo. Pedro e João. Nós vamos dar uma andadinha aqui. Ali tem um templo. Você sabe o nome do templo?
estou falando? Templo Formosa. Aqueles dois homens, cheios do Espírito Santo, eles estão indo. E ali estava um necessitado, um homem coxo, um homem que ficava todos os dias na porta do templo, esperando que alguém lhes desse alguma esmola. E quando aqueles dois discípulos do Senhor foram passando, aquele homem estende a mão e pede-lhes uma esmola. Mais uma vez a operação do Espírito Santo. Aí já era também lá do lado de fora. Eles não estavam no cenáculo. As maravilhas do Senhor são visíveis aos olhos. E Pedro, um olhou para o outro. E Pedro, fitando os olhos no coxo, ele disse: nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Mas quando falou levanta e anda, Pedro segurou no braço dele, e ele se ergueu, e ele se levantou. E vocês sabem qual foi da mais linda atitude? Ele vai feliz da vida pelo milagre recebido. Ele entra no templo, saltando, dançando, louvando a Deus. Então agora, aqueles homens do Senhor, revestidos, agora sim, eles podiam ir para as missões. É lindo ou não é? Quando o Espírito Santo opera, não tem desgoverno. Não tem. Mas isso depende de nós. Vocês sabiam que nós também depende de nós? Nós às vezes não temos autoridade. Nós às vezes estamos sem poder. Nós às vezes estamos querendo desistir. Oh, meu Deus, eu estou falando nós, hein? Está faltando um novo de Deus nas nossas vidas. Porque aqueles discípulos, eles andavam com Jesus. E por que agora eles estavam tão revestidos? O Espírito Santo alcançou mesmo, hein?
Espírito Santo alcançou. O Espírito Santo alcança a igreja. O Espírito Santo alcança cada um de nós. Eu vou dizer para vocês. O Espírito Santo tem sim alcançado esta igreja. Os olhos do Senhor estão fitos neste lugar. A nossa pastora Jane, ela está no cumprimento desta palavra. Eu estou falando da Jane daqui. Nós sabemos que todos que estão lá com ela também são alcançadas pelo Espírito Santo de Deus para ter essa autoridade, para ter esse poder, para ter essa alegria de fazer as missões. Presta bem atenção. Desde a sexta-feira do envio, a presença do Espírito Santo tem estado aqui. Ah, mas as cadeiras estão vazias. Mas os olhos do Senhor estão sobre este lugar. Aonde que o Espírito se moveu para daqui da Missão Aliança chamar a nossa pastora Jane para a missão. Aonde que ela está? É muito longe. É quase 3 dias, né, pastor? De viagem. Nós estamos vendo a maneira que essas mulheres estão lá trabalhando, dispostas, cheias de alegria, é contagiante. Às vezes eu olho e choro. Irmãos, quem faz isso? Quem faz? Espírito Santo. E a palavra dessa noite, para todos nós, para aquele que está crendo na mensagem que ela é revelada, não sai não. Fica em Jerusalém até que do alto vós sejais revestido de poder. Mas dependeu também uma obediência. Ela gera bênçãos. A obediência, irmãos, é bênçãos. Mas a desobediência gera consequências. Vou lançar aqui uma palavra que todas as vezes quando eu subia no altar, as pessoas já conheciam esse bordão bíblico.
Ela não esqueceu, porque ela estava nesse tempo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando para você ficar. Não importa as intempéries do tempo. Nós vivemos numa guerra espiritual. E esse espiritual tem que ser tratado pela presença de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse assim, o próprio Jesus, ele foi batizado. E naquele dia, oh glória, foi uma grande alegria para o Pai. As comportas do céu se abriram. As comportas do céu se abrem para nós. Irmãos, igreja, olha o poder aí. Recebe aí. E o Espírito Santo desceu. A palavra registra que foi em forma de uma pomba. Mas as comportas do céu se abriram. Jesus, Filho de Deus, ele também foi movido pelo Espírito Santo. E vocês estão pensando que ele ficou ali porque ele estava cheio do poder? Não. Sabe para onde que ele foi? E que muitas vezes nós não temos nem mais força disso? Ele foi para o deserto. Ele foi buscar mais a presença. Ele sendo filho de Deus. Em jejum, em oração. E mesmo assim ali, com todo o revestimento, ele foi tentado. Mas como filho de Deus, ele foi mais do que vencedor. E nós também. Em Cristo, esse Cristo, nós somos mais do que vencedores. Agora, já está na hora de encerrar, mas está tão gostoso, sabe? Tão maravilhoso. Eu estou sentindo, não tem ninguém cochilando aqui. Pastor Tiago, não tem ninguém cochilando aqui não, hein? Ninguém veio aqui para dormir. Pastor Tiago fez uma propaganda dessa pastora aqui, que eu falei assim, me arrepiei de altos a baixo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas foi profético, ele disse, vocês estão sentindo a presença de Deus nesta pregação? Eita glória! Ó, meu notebook está aqui. A benção a gente guarda aqui. Ah, Senhor,
Eu guardei a tua palavra